Olá, hoje neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o fiscal de contratos da nova Lei de Licitações e Contratos Públicos, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Antes, porém, de entrar nos principais pontos que eu julguei pertinente trazer para este vídeo, eu gostaria de dizer que vamos utilizar, doravante, o termo fiscal de contrato, porque a lei anterior, a Lei 8.666, falava em gestor de contrato. Então, para dirimir essa questão, a nova lei trata pura e simplesmente de fiscal de contrato. E por esse motivo, nós vamos tratar aqui também como fiscal de contrato, mas entenda-se, é a mesma coisa de gestor de contratos. O primeiro ponto importante que eu gostaria de realçar há uma injustiça que se comete com o fiscal de contratos, porque ele não recebe qualquer remuneração pelo exercício de suas atribuições. Então, eu entendo particularmente que o fiscal, melhor dizendo, do contrato, deve ser remunerado pela sua função, porque é uma atribuição muito importante e pode trazer consequências graves para a administração se não for bem executada. Por isso mesmo que eu acho que ele deve ser remunerado. Mas, infelizmente, na maioria dos casos hoje, ele acumula a função de fiscal de contrato com sua atribuição normal que ele tem dentro do órgão público. Então, este é o primeiro ponto importante que eu gostaria de trazer para vocês. Agora, para resolver essa questão e para dar uma profissionalizada também na fiscalização do contrato, muitos órgãos têm designado servidores exclusivos para atuar na fiscalização de contratos. Acho muito interessante isso. O STJ me parece que adota esta solução. Eu acho muito interessante, porque ele já está recebendo para fiscalizar o contrato, não está acumulando com outras atribuições e, portanto, terá muito mais tempo para se dedicar à execução, à fiscalização da execução do contrato. Além disso, tem outros órgãos também que estabelecem, que criam um setor exclusivo para a fiscalização de contratos. Aí esse setor vai ser responsável por fiscalizar todos os contratos do órgão. Também é uma solução que eu acho importante, uma boa solução, porque também caminha como o servidor exclusivo no rumo da profissionalização da fiscalização dos contratos públicos. Além disso, a nova lei estabeleceu, e a lei anterior também existe essa previsão, que se possa contratar empresas ou profissionais para subsidiar e auxiliar o fiscal nas suas tarefas. Eu acho interessante isso porque, sobretudo em contratos mais complexos, às vezes é necessário contratar um terceiro ou uma entidade terceirizada para auxiliar. Veja bem, o que a lei diz? Ela fala auxiliar e subsidiar. Não é substituir o fiscal. O fiscal continua assinando e tendo as suas responsabilidades, mas ele vai ter uma assessoria especializada para auxiliá-lo na fiscalização dos contratos. Outro fator também, que esse foi uma inovação da nova lei, é que ela permite que se designe mais de um servidor para a fiscalização do mesmo contrato. Na lei anterior, fala-se apenas em um. Então, normalmente se nomeava um e o suplente. Agora, com a nova lei, como ela permite mais de um, não necessariamente só dois, a administração pode designar 2 servidores efetivos e 2 suplentes para exercer a fiscalização do contrato. Também achei uma inovação relevante que a nova lei trouxe. Mas, eu queria ler para vocês aqui rapidamente o artigo 117 da nova lei, que trata do fiscal do contrato. Para a gente ter uma visão do conjunto. Artigo 117. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais
do contrato, representante da administração, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Então, vocês veem bem que a lei deixou bem claro que pode designar mais de um fiscal para fiscalizar o mesmo contrato. Isso é muito importante, tá? Como eu disse anteriormente, na Lei 8.666, falava-se apenas em um servidor para ser o fiscal do contrato. Com relação à fiscalização de contratos, é preciso dizer que trata-se de um dever da administração. Ou seja, a administração não tem discricionariedade nessa questão de deixar de fiscalizar um contrato. Ela é obrigada para fiscalizar os contratos e sob pena de responder por isso o gestor responsável. Então, essa questão já é pacífica, tanto na lei, na jurisprudência e na doutrina, mas é importante dizer, porque não é uma opção da administração. Ela tem que necessariamente fiscalizar o contrato. Até porque essa fiscalização ela é muito importante, porque o sucesso de uma contratação depende muito do fiscal. Às vezes na parte licitatória correu tudo bem, tudo, assinou o contrato, mas se o contrato não é fiscalizado adequadamente, pode acontecer problemas sérios nesse contrato e advir inclusive prejuízo para a administração pública. E outro ponto que eu achei muito importante, né, que a lei trouxe, que está contido no parágrafo 3º deste mesmo artigo 117, é que agora o controle interno e o jurídico deverão auxiliar o fiscal na sua função. Por quê? E o verbo é deverá mesmo, não é poderá. Então, isso é muito importante porque o fiscal, apesar de ser mais exigido agora com a nova lei, ele também terá o amparo do controle interno e do jurídico. Na prática, o jurídico sempre, na maioria dos órgãos, sempre contribuiu, sempre ajudou o gestor, sempre orientou o fiscal de contrato. O controle interno, que era mais reticente, porque alegando segregação de função e etc., ele só gostava de atuar a posteriori e depois do processo autuado e depois da ação executada pelo fiscal. Então agora não, a nova lei, dentro desse nova sistemática de controles que estabeleceu da administração, o controle interno também terá a obrigação de auxiliar o fiscal na fiscalização dos contratos, na execução de suas tarefas cotidianas. Isso é muito importante. Outro ponto também, que é importante dizer, e apesar da lei anterior também tratar dessa questão, mas eu queria realçar aqui, podendo ser de suma importância, é a questão da competência do fiscal. Até onde vai a competência do fiscal, o que o fiscal pode fazer, o que o fiscal não pode. Há alguns gestores de alguns órgãos que confundem, que passam atribuição para o fiscal, que extrapolam a sua competência. Vou dar um exemplo. O fiscal não tem poder de notificar um contratado nos processos administrativos de penalização, comunicando penalização ou abrindo prazo para recurso. Isso é atribuição do ordenador de despesa. É só um exemplo para ilustrar essa questão. Então, o que o fiscal tem que fazer? Ele tem que comunicar ao ordenador o que está acontecendo na execução daquele contrato. Se surgir um problema que refoge da sua competência, ele tem que comunicar aquilo por escrito, memorando ao ordenador para que as providências sejam adotadas. O fiscal não pode, de forma alguma, pecar pela omissão, não fazer nada. Ah, não, isso não é competência minha, também não vou fazer nada. Não, ele tem que comunicar, formalizar ao ordenador de despesa para que o ordenador adote as providências necessárias que o caso requer, certo? Outra inovação também na nova lei, que eu também achei
de muita relevância, diz respeito à obrigatoriedade de constar no edital de licitação que há a obrigação da administração em fazer a fiscalização e a gestão do contrato. Então, na Lei 8.666 não havia isso. No artigo 40, que trata do edital, o que o edital deve conter, não tinha essa questão. E atualmente a lei estabeleceu no artigo 25 esta obrigação de conter cláusulas de fiscalização, de obrigatoriedade de fiscalização e gestão do contrato. Como eu disse, é a questão posterior à contratação, à execução do contrato, que é onde reside a maior parte dos problemas. E por isso que a lei, sabiamente, ela está reforçando muito a importância da fiscalização dos contratos. Também a lei estabelece claramente uma vedação ao contratado, ou seja, ao licitante vencedor, que ele possa contratar gestor, servidor que trabalhou tanto na licitação ou que vai trabalhar na fiscalização do contrato. Acho muito importante porque protege a probidade na administração pública, de forma que não haja essa dubiedade de papel do gestor prestando dois serviços ou do fiscal para os dois lados do polo contratual. Então, achei muito importante também esta inovação. É importante dizer que os fiscais têm a mesma responsabilidade que qualquer agente público tem. Ou seja, eles respondem por seus atos, continuam respondendo por seus atos. E na nova lei, como a lei atribuiu muitas atribuições de responsabilidade do contrato, essa questão se tornou ainda muito mais importante para a administração, que deve, portanto, ter muito cuidado doravante na fiscalização de seus contratos públicos. Para concluir, gostaria de realçar 4 pontos aqui. O primeiro é realçar a importância e a relevância do fiscal de contrato com a nova lei. Isso é inegável. E tanto é inegável que a lei obriga a administração, esse é o segundo ponto, a promover a qualificação do fiscal. O fiscal terá que ser qualificado, porque como eu li o artigo aqui, remete ao artigo 7º, o artigo 7º é que trata da gestão da competência. E lá o inciso 2 fala que o fiscal, que a administração deverá promover a qualificação do fiscal de contrato. Ou seja, não é mais uma mera possibilidade, é uma obrigação da administração. A terceira conclusão que eu cheguei é que os fiscais vão ter, de consequência, maiores responsabilidades. Então, os fiscais deverão ser profissionalizados. Eu acho que acabou a era de fiscal meramente burocrata. O fiscal vai ter que entender de fiscalização, de contratação, vai ter que entender um pouco de direito, ele tem que saber interpretar o contrato, ele vai ter que ser proativo para notificar o contratado quando for possível, enfim. Ele não vai poder ficar sentado esperando, ele vai ter que agir com muita proatividade para exercer a contento a sua missão a partir da vigência plena da Lei 14.133 em 1º de abril de 2023. Por último, só gostaria de realçar que está passando a hora das administrações públicas promover a qualificação desses fiscais. Porque a gente tem visto poucos órgãos adotando a Lei 14.133, porque, como se sabe, esta lei não revogou a Lei 8.666. Ela estabeleceu um prazo de 2 anos que a administração pudesse optar em contratar por uma ou por outra norma. Então, eu tenho visto que as administrações, à exceção do governo federal, que tem mais utilizado, tem contratado muito pouco sobre a égide da Lei 14.133. E nós temos pouco mais de 1 ano aí para preparar a administração, sobretudo preparar o fiscal, que é o tema desse vídeo, preparar o fiscal adequadamente para exercer a sua tarefa sem maiores problemas. E para isso tem que fazer curso, tem que fazer qualificação. Está passando a hora da administração preparar o fiscal e já começar
a licitar sobre a égide da Lei 14.133, ok? Era isso que eu tinha a dizer a vocês por hoje. Obrigado.